Então vamos começar a segunda conferência, Nascimento do Senhor do Segundo Advento e sua infância. Yeon Myung-moon nasceu em 6 de 1º mês de 1920, a 1 da manhã, pelo calendário lunar. Pelo calendário solar, ele nasceu dia 25 de fevereiro de 1920, exatamente um ano depois do movimento da independência de 1º de março de 1919. Ele nasceu na Vila Sansari, 2221, distrito do Gongmyeong, de município de Jeonju, a província de Gyeongbok-do. Cidade de Jeonju era um dos focos do movimento da independência. Vários importantes heróis pela independência apareceram nesta cidade de Jeonju. E província Gyeongwon-do inteiro era foco de explosão do testemunho cristão, tendo tão ambiente forte cristão, patriota, e Messias nasceu. Essa é a casa em que Reverendo Moon nasceu e cresceu. Na família Moon, tendo bisavô Moon Jong-ful, ele teve 3 filhos. E primeiro filho, Ji-guk, teve seu filho Moon Kyung-gyu. Ele casou com senhora Kim Kyung-ge. Neste casal, Reverendo Moon nasceu como segundo filho, entre 6 filhos e 7 filhas. Reverendo Samuel Moon, seu nome de infância era Yeonmyeong, significa dragão brilhante. Estudo na infância e adolescência. 1929, ele já começou a estudar em Sodan, que era uma escola tradicional de literatura chinesa. E nessa escola, estilo de confucionismo, né? Está estudando literatura chinesa, aprendendo sua virtude oriental e anota uma página e tem que decorar. Quando consegue decorar, já acaba a aula daquele dia. E como Reverendo Moon, ele era muito bom de memória, rapidinho ele decorava e ganhava tempo livre. E aos 11 anos, menino Moon, já ele substituía o mestre no caso de ausência dele. E dia 1º de abril de 34, quando ele tinha 14 anos, ele entrou na terceira série de escola primária de Osan. E ele já aprendia bastante literatura chinesa, mas ele discordava de só estudando literatura chinesa, porque parece muito atrasado de 2000 anos atrás, enquanto ciência moderna já criou até avião. Então, eu quero estudar uma educação moderna. Assim ele insistiu, por isso pais colocaram ele na escola primária de Osan, que era uma escola fundada pelos patriotas coreanos. E não havia aula de japonês, e era proibido falar em língua japonesa. Mas Reverendo Moon não concordava dessa política da escola, porque ele achava que somente conhecendo bem o inimigo poderíamos vencê-lo. Por causa disso, ele insistiu para ele estudasse na escola pública do governo japonês mesmo. E ele entrou, ano seguinte, na a 4ª série de escola primária pública de Jeonju. E ele diz: nas escolas públicas só se ensinava em japonês, e na noite antes do primeiro dia de aula, eu só tinha decorado o alfabeto japonês, katakana e hiragana. Como eu não entendia nada de japonês, eu decorei em 15 dias todos os livros da 1ª até 4ª série,
até começar a entender. Sua natureza. Ele tem muito amor pela natureza e cheio de curiosidade. Ele queria saber sobre todas as coisas que veja. Ele gostava de subir montanhas. Quando subindo montanha, e tem bastante naturezas, e conhecendo flores, bichos, e chegando ao topo da montanha, ele desfrutava vista maravilhosa. Mas lá na frente, ele estava vendo outra montanha. Aí surge curiosidade. Como é que é aquela montanha? Qual é visto daquela montanha? Assim ele surgiu curiosidade, já ele descia desta montanha e corria para a próxima montanha. E quando ele subia até o topo da montanha, estava desfrutando outra vista boa. Mais na frente, ele estava vendo outra montanha. Aí surge a mesma curiosidade. Quero saber como é que é aquela montanha. Aí ele descia e subia para a próxima montanha. Assim, ele corria bastante, muita área, ele brincava. Então ele disse que ele subia nos topos de todas as montanhas em raio de 8 quilômetros da sua casa. E não havia flor ou árvore que ele não tocasse. E ele experimentou todo tipo de ervas. Por gostar tanto assim de natureza, ele se esquecia de voltar. Ele diz: muitas vezes eu dormia nas montanhas depois de brincar até cansar. Então, meu pai ia até a floresta me buscar. Yomyon, Yomyon. Ouvindo sua voz tão longe, meio sonolento, eu abria o sorriso, muito feliz. Meu nome da infância era Yomyon. Eu acordava com o chamado de meu pai, mas fingia que continuava dormindo e levado em suas costas. Naquele sentimento confortável, sem nenhuma preocupação, aquela era a paz. Assim eu aprendi sobre a paz, sendo carregado nas costas de meu pai. Ele tem caráter muito simpático e gosta de cuidar dos outros. Um dia ele viu que um pássaro criou ninho. E ele ficou muito curioso. E sempre ele subia para ver, subia a árvore para ver ninho que estava na árvore. E um dia ele viu ovo no ninho. Ele ficou muito curioso e todos os dias ele subia para ver ovo já chocou, nasceu, filhote ou não. E um dia nasceu. Quando ele viu que filhote estava, e pássaro mãe picava bastante, tá? Não gostando de ele aproximar seu filhote. E pássaro mãe picando, mas menino Moon estava dizendo: oh, mãe, não faço mal nada. Só eu quero ver seu filhote. Deixa-me eu olhar filhote. Falando isso, e por fim, sua mãe, né, acostumou de ver menino Moon observando seus filhotes. E menino Moon entendeu que pássaro mãe trazendo minhoca, né? Então, comida de filhote é minhoca. Aí ele cavava a terra, pegava a minhoca e trouxe comida para filhote. E quando ele viu que pássaro mãe guardando água no bico e dava água para filhote, ele sentiu muita simpatia. De onde ela traz água? Né? E consegue trazer pouca água, muito trabalho. Mas não se preocupa, eu vou ajudar. E ele cavou terra e jogou água e falou para a mãe: ô mãe, né, agora facilitei, você pode pegar água aqui. Desse jeito ele acompanhou criação de filhote e ao passar o tempo, filhotes cresceram e chegou o dia de partida de ninho. Quando aquele filhote cresceu e partiu do ninho, menino Moon chorou bastante, como se fosse seu filho foi embora.
Reverendo Moon tem espírito forte e ele não quer aceitar sua derrota. Ele foi campeão de sumo na escola fundamental e colegial, porque ele nasceu com um corpo muito forte e ainda ele primeiro estudava em Sudão de literatura chinesa. Por causa disso, ele se matriculou na escola de ensino moderno com idade um pouco atrasada, né? Por isso, ele tinha corpo muito maior do que sua colega. E ele tinha convicção, né? Ninguém pode me derrotar. Mas ele ficou sabendo, um menino de 3 anos mais velho é considerado grande campeão de sumo. Então ele desafiou para fazer luta com ele e inesperadamente ele perdeu. Desde então ele não conseguia dormir bem e ele começou a fazer bastante disciplina, treinando e lutando contra árvores para ter força suficiente. E 6 meses depois, ele desafiou novamente o mesmo menino e ele venceu. Então, Reverendo Moon tem muito forte senso de justiça e indignação. Quando ele via uma atitude errada de uma pessoa, ele não conseguia deixar passar. Se algum menino atrapalhando a menina, ele entrava no meio para meninos parar de brincar menina. E quando ele viu uma criança fazendo briga e só fazendo bullying para crianças pequenas ou fracas, ele entrava no meio, comprando esta briga e ele lutava em lugar destas crianças fracos. Então, como ele era muito forte, quando seu amigo foi derrotado por briga, ele procurava para menino Moon ou Yomyeon, né? Pessoa daquele vila de vizinho me bateu e, por favor, me ajude. Aí ele chamava, oi, então, vamos gente, vamos visitar essa pessoa que machucou nosso amigo. Assim estava indo. E comprava briga e derrotava o inimigo de seu amigo. Deste jeito, todas as crianças em raio de 8 km da vila eram seus subordinados. E Reverendo Moon tinha habilidade espiritual. Desde 6 anos de idade, ele já escutava a voz de Deus. E quando ele falava que iria chover, era certeza que acontecia. Se ele dissesse, aquele avô da vila da cima vai ficar doente, aquilo realmente ocorria. Aos 8 anos, ele era o melhor para formar casais na vila. Como Coreia, ou China, ou Japão, tinha tradição de pai fazer noivado para seus filhos. E então tem um sistema de fazer uma ficha com foto e histórico de cada candidato. E tem uma pessoa que fazem ajuda de noivado e coletando uma informação, várias fichas, e faz sugestão de fazer noivado, né? Então, Yomyeon, vendo este noivado, ele começou a comentar, esse noivado não vai dar certo. E o que ele falou que não dá certo, realmente não dava certo. Então começou pessoas a entender, Yomyeon, ele tem habilidade espiritual, e pessoas começaram a trazer ficha de noivado e falando que, olha, eu gosto daquele senhor, que acha se eu casar com ele vai dar certo? Se o caso dá certo, ele colocava 2 folhas juntos, né? Se o caso não daria certo, ele jogava. E quando ainda mesmo que ele fala que não daria certo, se casasse, de repente
marido falecia de repente ou se divorciava rápido. Dessa forma, a fama do menino Moon foi tão famoso até de outros municípios começaram a trazer ficha de noivado, pedindo para menino Moon fizesse noivado para seus filhos. Avaliação sobre menino Moon. Seu avô disse: ele tornar-se-á grande personagem no futuro, por isso o apoiem positivamente do jeito que ele quer. E seu irmão mais velho havia dito: meu irmão será tão precioso que nem poderemos trocá-lo pelo mundo inteiro. Seus parentes e os moradores da vila diziam: no futuro, se dá certo, ele se tornará rei. Se não, chefão de bandido contra o governo. Busca da sua meta da vida. Com cerca de 10 anos de idade, menino Moon determinou que tornaria-se acadêmico com maior autoridade no mundo, adquirindo doutorado em 3 ou 5 áreas diferentes, porque ele tem caráter muito curioso, estudioso, né? Mas ele observava a situação miserável das pessoas que passavam fome. E ele começou a pensar: ainda que me tornasse grande cientista e recebesse prêmio Nobel, o que é que tem a ver com aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas famintas? E ele observou neste mundo sem esperança, cheio de doença, pobreza, morte, agonia, tragédia, infelicidade. Nós estamos vivendo inferno na Terra. E a humanidade está presa nesta infelicidade por todos os tempos, no passado, no presente e vai ser no futuro também. Então, o que devo fazer em minha vida, neste mundo cheio de infelicidade? O menino Moon começou a pensar: o que posso fazer em minha vida? Ele tem caráter muito perfeccionista. Uma vez surgiu esta questão de o que é meu objetivo da vida. Ele passou meses pensando o que posso fazer. E depois de pensar tanto tempo, ele chegou a esclarecer a meta da sua vida: libertar a humanidade do sofrimento, da infelicidade, da tragédia e dos pecados. O que poderia ser mais valioso e mais significante do que isso? Isso é a minha missão. Então, ele começou a fazer muita oração. E quando ele orava numa montanha, atrás da sua vila, como campo sagrado, ele escutava: a natureza está chorando. E ele falava para a natureza: não chore, eu vou te cuidar. E ele se tornou cristão. Primeiro, sua família, em geral, é confucionista, né? Mas quando ele tinha 12 anos por aí, e seus familiares sofreram uma série de tragédias. E quando pastor cristão fez oração e curou problemas, doenças, aí a família inteira converteram em cristianismo. E ele começou a frequentar a igreja cristã com bastante ânimo. E ele queria encontrar uma resposta de resolver problema do mundo. E ele começou a ler bastante Bíblia, mas ele entendeu os limites da Bíblia e do cristianismo. Como o próprio Jesus disse: tenho muita coisa a dizer, mas vocês não suportam agora. Então, a Bíblia falando que Jesus não falou toda a verdade abertamente. Então, onde tem resposta para resolver o problema da humanidade? Ele perguntou para o pastor: pela crença em Jesus, podemos nos tornar igual como Jesus? E o pastor respondeu: nós, pecadores, não podemos ser igual como Jesus. Aí ele começou a pensar bem:
mesmo acreditando em Jesus, não podemos ser igual como Jesus, então não resolve problemas de nosso pecado, mesmo sendo perdoado, amanhã peca novamente. Deste jeito, quando vai terminar mundo de miséria? E já que pastor não teve resposta, Bíblia tem seu limite, então a única solução era perguntar diretamente a Deus e Jesus. Assim ele começou a se dedicar à oração intensa. Quem sou eu? De onde vim? Qual o propósito da vida? O que acontece depois da morte? Será que realmente existe o mundo dos espíritos? Deus realmente existe? Deus é todo-poderoso mesmo? Se Ele é onipotente, então por que Ele está quieto assistindo passivamente à tristeza do mundo? Se Deus criou este mundo, o sofrimento dos homens também foi criado por Ele? Quando vai acabar a miséria do nosso povo, que perdeu a nação para japoneses? Que significado há no sofrimento que a nossa gente está passando? Por que os seres humanos odeiam uns aos outros, lutam e fazem guerras? Todas essas e outras séries de questões fundamentais enchiam o meu coração. E ele já acostumava de passar a noite inteira fazendo oração sério. E passando uma noite inteira acordado em oração, no alvorecer do dia 17 de abril de 1935, Jesus apareceu e disse-lhe: Deus está muito triste por causa da humanidade sofrida. Então, receba na terra missão especial da obra do céu. Naquele dia, eu vi nitidamente o triste rosto de Jesus e claramente ouvi sua voz. No momento da aparição de Jesus, meu corpo começou a tremer como álamo. Naquela hora, parecia que eu iria morrer, dominado pelo medo, e ao mesmo tempo por uma explosiva euforia. Jesus me explicou claramente o que eu devia fazer dali para frente. Era uma grandiosa mensagem de que, para alegrar Deus, era preciso salvar a humanidade sofrida. Eu não posso. Como eu posso fazer isso? Por que está me dando uma tarefa tão grande como essa? Eu realmente estava muito receoso. Queria fugir de qualquer jeito e chorava sem parar, segurando as barras das vestes de Jesus. Mas Jesus só pediu de novo e de novo. Não há outra pessoa que possa fazer essa missão tão importante. E menino Moon pensou: alguém tem que ir pelo curso miserável e difícil da missão em que Jesus até morreu. Mas Jesus está um coração de desespero atrás deste chamado. O que vai acontecer se eu negar nessa solicitação de Senhor Jesus? Se o caso eu negar, Jesus até quanto tempo tem que sofrer para encontrar outra pessoa? E essa outra pessoa vai sofrer porque eu não aceitou. Será que isso é justo? Já que Senhor Jesus está me pedindo e não tem como recusar. Assim, Reverendo Moon aceitou a solicitação de Jesus e ele disse: entendi, eu vou fazer. Esse foi o momento histórico da vontade do céu e vontade da terra se encontrou em um ponto único. Reverendo Moon diz: depois deste encontro com Jesus, minha vida mudou completamente. Como o triste rosto de Jesus ficou gravado no fundo do meu peito, eu não podia ter qualquer outro pensamento ou outro coração. A partir daquele dia, eu fui atado à palavra de Deus. Às vezes, eu ficava tão sofrido que até perdia fôlego por causa da infinita escuridão que me envolvia. E outras vezes, meu coração se enchia de tanta alegria que era como se olhasse diretamente o sol nascer. Com os dias
Assim se alternando, eu entrava cada vez mais profundamente no mundo da oração, abraçando em meu coração a nova verdade que Jesus me explicara pessoalmente, me prendendo completamente a Deus. Eu comecei a viver uma vida totalmente diferente daquele que levara até então. Eu tinha tantas coisas para pensar que me transformava cada vez mais em um menino calado. E ele estava muito ansioso e ele expressou seu coração em uma poesia com título Coroa de Glória. Ele escreveu esta poesia com 15 anos de idade. Quando duvido das pessoas, sinto dor. Quando o jugo é insuportável. Quando odeio as pessoas, na minha existência não encontro valor. Mas se acredito, sou enganado. Mesmo quando amo, sou traído. Esta noite, sofrendo aflito, com as mãos na cabeça, estou equivocado? Sim, estou equivocado. Mesmo se for enganado, devo continuar acreditando. Mesmo se for traído, devo perdoar. Ama completamente até aquele que te odeia. Limpa tuas lágrimas e aceite sorrindo aquele que não conhece nada além de enganos, e esses que traem sem se lamentar. Oh Senhor, adoro te amar. Veja meu sofrimento, meu peito fervente, cobre com sua mão. Com tal agonia bate meu coração. Quando amei, porém, aqueles que me traíram, consegui a vitória. Se fizeres o mesmo, dar-te-ei a coroa de glória. Ele começou a fazer sua busca de descobrir princípio. Porque para resolver o problema do mundo, tem que saber palavra. E Jesus disse, ele tem muita coisa a dizer, mas ele não falou. Então, qual é a verdade que Jesus não falou para a gente? Tenho que saber a palavra mais profunda, uma solução para resolver o problema do mundo. E este caminho de busca da palavra para salvar a humanidade foi hoje meditação, agonia e luta de oração e espiritual, além de imaginação. Satanás atacou Reverendo Mon, mobilizando todas as forças do mal, a fim de descobrir o princípio. Reverendo Mon passou por lutas sangrentas. Passando por contínuas lutas sangrentas, passo a passo, verdadeiro Pai restaurou a palavra e obteve a vitória. Como Adão tinha palavra, mas Adão jogou palavra, desistiu, por isso outro Adão tem que restaurar a palavra, por sua responsabilidade. Então, e Reverendo Mon diz, se vocês lutarem contra Satanás, serão destruídos de tal maneira que nem os ossos vão sobrar. Se entre vocês alguém puder conhecer meus numerosos sofrimentos do passado, ficará tanto chocado que poderá morrer. Ninguém vai aguentar esta história. Eu lutei. Para determinar a melhor vitória, deve vencer pela própria capacidade. Caso receber a ajuda de Deus, Satanás vai acusá-lo. Por isso, sem ajuda de graça de Deus, ele próprio pagou muito preço para descobrir a palavra escondida diante da humanidade. E ele, passo a passo, começou a entender profundo coração de Deus. Ele fez pergunta para Deus: onde está aquele que vive na finalidade do bem de Deus? Tem uma personalidade do bem de Deus e vive centrado no coração do Senhor? Onde está a verdadeira pessoa original da criação que Deus procura? Já houve no passado? E Deus respondeu: não houve. E Reverendo Mon ainda perguntou: então, há alguém no presente? Deus respondeu: não há ninguém.
E ele começou a sentir chocado. Então, por toda a história desde a queda de Adão, Deus está procurando uma pessoa séria e vive em finalidade de Deus. E ele ainda fez outra pergunta. Então, daqui para frente, vai haver? Deus respondeu, eu não sei. Então, Reverendo Moon começou bem. Puxa, onde tem a esperança de Deus? Sem certeza, mas ele está lutando, esperando o aparecimento de um filho verdadeiro que possa resolver o problema do mundo. Qual é a dificuldade dele? 6.000 anos. Não encontrou ninguém e ele não desistiu. Ainda ele está lutando para salvar a humanidade e essa missão Jesus passou para mim. E desse jeito, Reverendo Moon começou a enxergar o triste coração de Deus. Reverendo Moon diz, eu sinto, Deus, Senhor é todo-poderoso. Senhor pode fazer o que quiser, mas por causa da falha dos seus próprios filhos, Adão e Eva, o Senhor tem se colocado em uma posição de tal sofrimento. Senhor não precisaria sofrer, mas o Senhor tem sido impotente, esperando tanto tempo por algum filho no qual poderia confiar. Senhor Deus, eu realmente simpatizo com o Senhor. Eu entendo, Senhor. No caminho até chegar a este ponto, houve períodos nos quais, dia após dia, continuamente chorava. Certa vez, meus olhos ficaram inchados de tal forma como se fossem abóboras supermaduras e doloridos por causa das lágrimas derramadas em cachoeira. Não conseguia nem abrir os olhos para ver a luz do sol. E ele pensou, por mais difícil que esteja minha situação, por mais perturbado que eu esteja no fundo do poço de sofrimento, o Pai Celestial é que está mais perturbado do que eu. 40 anos de sofrimento é um sofrimento limitado, mas os sofrimentos de Deus por 6.000 anos não são algo que nós humanos podemos entender. Quanto mais sabemos, mais somos obrigados a curvar nossas cabeças. Quanto mais entendemos, devemos ser mais obedientes e humildes. Mesmo que morrêssemos 100 ou dezenas de milhares de vezes, nunca poderíamos retribuir ao coração de Deus. Se estivermos em tal posição e grato a Deus, Deus irá cruzar o caminho de indenização mundial com uma nova esperança, quando Ele vê o seu Filho unigênito. Foi isso que eu sempre pensei. Mesmo que você esteja em uma situação difícil, dolorosa, em uma situação insuportavelmente difícil, a questão central que devemos sempre pensar é que Deus ainda está longe do coração de alegria. Ele ainda está com o coração sofrido. Como podemos confortar este coração doloroso? Esta é a nossa grande responsabilidade como membro da Igreja da Unificação. Podemos suportar sofrimento momentâneo, mas o sofrimento de Deus, que tem continuado desde a queda, não é um sofrimento que se possa suportar. Mesmo assim, Deus o suportou. Ele o suportou com paciência. Então, se você perguntar a Deus quais são seus passos desde a queda, Ele responderá, eu sou paciente, eu sou miserável. Se há filho e filha de Deus se conhecem o coração de tal Deus, devemos assumir a responsabilidade por qualquer caminho da dificuldade e por qualquer curso de restauração. O Reverendo Moon, ele orava por 12 horas de uma vez, às vezes por 17 ou 18 horas, jogando-se no chão. E lágrimas como córregos ao meditar
sobre a vida de Jesus e a situação de Deus. Ele chorava bastante e sua sala com chão de madeira já molhava cheio de lágrimas deles, até penetrava suas lágrimas e pingava no piso inferior. Ele chorava muito e ele entrava numa ressonância e sentindo lágrima, tristeza extraordinária de Deus. E ele, desse jeito, começou a entender: Deus não está em uma posição gloriosa. E quando ele entendeu, coração profundamente triste de Deus, nosso Pai fechou todas as portas da esperança com sua própria mão e escolheu um caminho de vida mais miserável. Ele é talentoso. Se ele querer ser um homem de negócio, poderia fazer uma grande sucesso de negócio. Se ele querer se dedicar para ser cientista, ele poderia ser grande cientista famoso. Mas, por amor a Deus triste, ele escolheu um caminho de vida mais miserável. E ele determinou: eu vou me tornar amigo do Deus triste. E eu quero libertar Deus de sofrimento. Primeiro, Jesus despertou, missão do Reverendo Moon, mas, conforme passa o tempo, entendendo o profundo coração triste de Deus, Reverendo Moon pegou sua própria motivação de dedicar sua vida para libertar Deus de sofrimento. Então, por aqui vamos terminar. Muito obrigado.